Olá pessoal, eu sou a Cíntia e essa é a Máquina Pública, um canal destinado à educação continuada para a cidadania. E aí, como é que você toma as decisões mais importantes da sua vida? Casar-se, ter filhos, comprar um apartamento, um carro? Você acha que é melhor decidir rapidinho com base apenas na sua intuição? Ou decidir depois de refletir, pesquisar e conversar com quem entende do tema ou já passou por uma situação similar? Eu acredito que a maioria de nós escolheria a segunda opção, caso ela esteja disponível, não é mesmo? Então, com o poder público é a mesma coisa. Uma máquina estatal que funcione com base em reflexão, conhecimento, vai ser muito mais efetiva do que uma organização pautada por impulsos e caprichos. A gestão pública baseada em evidências parte dessa observação para propor uma nova forma de cuidar dessa nossa coisa pública, aproveitando todas as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias da informação. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar no episódio de hoje. Será que os órgãos públicos aí da sua cidade estão decidindo o destino da sua comunidade com base nessas tais evidências? Eita, ficou curioso? Então vem com a gente! Mas antes, aproveita já para dar o like aqui no vídeo, assinar o canal, compartilhar o link aqui do vídeo no grupo do Zap da Família já para pautar o almoço de domingo. E visite também o nosso perfil no Instagram, a Máquina Pública. E sem mais delongas, bora lá! A mortalidade infantil é um excelente indicador do desenvolvimento social de uma região, uma vez que a vida de uma criança, nos seus primeiros anos, é muito sensível a vários problemas sociais, como a falta de segurança alimentar e de serviços apropriados de saúde. Nos últimos 60 anos, a mortalidade infantil caiu em todos os cantos do planeta, em enorme medida graças aos conhecimentos científicos incorporados nas políticas públicas. No Brasil, em 1940, passamos de 146,6 mortes de crianças com menos de 5 anos por 1.000 crianças nascidas vivas para 12,4 mortes por cada 1.000 nascimentos em 2018. Em suma, ocorreu uma redução de 91,6% nas mortes de crianças de até 5 anos. Um tapa na cara de quem gosta de falar de decadência, de que bom mesmo era o passado. Então, esse casamento entre políticas públicas e conhecimento científico não é novidade. Mas então, qual é a novidade desse movimento da gestão baseada em evidências? Com o passar do tempo, descobertas científicas pouco a pouco vão infiltrando aí no senso comum. A maioria de nós concorda que vacinas são importantes sim para prevenir doenças e que a ação humana tem modificado o clima do planeta. Porém, há uma demora na difusão desse conhecimento científico e, frequentemente, a máquina estatal somente incorpora o conhecimento na sua matriz de decisão quando ele já se tornou senso comum. Essa situação é especialmente grave em máquinas estatais ainda muito influenciadas pelo patrimonialismo, em que os servidores públicos são recrutados com base no seu apadrinhamento e não com base nos seus conhecimentos profissionais, testados por meios de prova com ampla concorrência. Se é difícil convencer um técnico a se manter atualizado, imagine um politiqueiro que só conseguiu o cargo graças ao puxa-saquismo e aos conchavos. O modelo da gestão pública baseada em evidências enfatiza que não podemos esperar o conhecimento científico lentamente se filtrar nesse senso comum para que somente então ele passe a pautar as decisões dos gestores públicos. A proposta é que, para agir sobre um fenômeno, a máquina estatal deve antes conhecer essa realidade o melhor possível, seja por meio dos dados empíricos sobre o problema, seja por meio do estado da arte da pesquisa científica sobre esse assunto. Dessa forma,
O oposto de uma política pública baseada em evidência é uma política pública baseada em opiniões, principalmente do WhatsApp, né? Nesse paradigma, por exemplo, para reduzir as taxas de criminalidade de uma região, o gestor não deve conhecer apenas os locais, a frequência e os tipos de crimes que acontecem lá naquele lugar. Deve conhecer ainda, por exemplo, para um dado território, a taxa de evasão escolar, a disponibilidade de ensino integral, a renda média e a distribuição de iluminação pública e de saneamento básico, entre muitos outros indicadores que, sabidamente, se correlacionam com esse fenômeno da criminalidade. Afinal, como vimos, a administração pública do futuro e do presente é caracterizada não só pela sua digitalização, mas também pela integração dos serviços públicos, pela intervenção transversal e resolutiva sobre esses problemas públicos e pela sua orientação pelo conhecimento científico e a compreensão empírica de todas essas questões públicas que se busca enfrentar. Um breve exame da trajetória histórica das políticas públicas baseada em evidências ajuda a gente a compreender essa sua dinâmica, particularidades e problemas. Com alguma generosidade, é possível falar em políticas públicas baseadas em evidências desde o surgimento do iluminismo lá no século XVIII, com a sua ideia de que, por meio da razão e da ciência, era possível alcançar o progresso da sociedade. Porém, o antecedente mais imediato dessa gestão pública baseada em evidências foi a medicina baseada em evidências. Uma revolução, gente, na forma de se fazer medicina que se iniciou nos Estados Unidos na década de 80. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Tradicionalmente, as políticas públicas de saúde eram de domínio exclusivo dos médicos, que no seu exercício profissional, eles agiam com base naquela autoridade moral e na discricionariedade médica. Sem dúvida, existiam lá umas orientações gerais. No entanto, eram construídas essas orientações pelo senso comum dos seus autores e um consenso tácito na classe médica, e não necessariamente no melhor conhecimento disponível sobre o tema. Os casos eram anedóticos, não aqui no sentido de piada, mas no sentido de serem exemplos únicos e que os médicos observavam lá no seu consultório, e aí esses casos eram os que tinham mais importância para aquele cotidiano profissional do que o conhecimento científico produzido nas universidades, no centro de pesquisa por um método científico. Esse cenário começa a mudar a partir da década de 60, quando se iniciou um processo de rápida incorporação tecnológica no exercício da medicina, com o surgimento, por exemplo, das unidades de tratamento intensivo. Porém, foi apenas no final da década de 70 que esse progresso tecnológico passou a ser acompanhado por uma mudança nos modelos mentais dos médicos, como o desenvolvimento da ideia de medicina baseada em evidências. Para fazer essa nova forma de fazer medicina, o médico deveria então empregar a melhor evidência disponível para ele tomar suas decisões clínicas lá, individuais sobre os pacientes. Assim, a utilização desse método baseado no consenso passou a ocupar um papel subsidiário na orientação dessa prática médica. Nesse contexto, com as sucessivas crises econômicas a partir da década de 70 e com o advento da Revolução Digital, as inovações trazidas pela medicina baseada em evidências começaram também a aparecer como uma solução para os problemas vividos pela administração pública nesse período, principalmente em termos de gestão do conhecimento. Foi o mesmo impulso que levou os gestores públicos a buscarem nas empresas novas técnicas de administração para melhorar a efetividade da máquina estatal. Em ambos os casos, a preocupação era superar as dificuldades do modelo burocrático, que tinha sido pensado para um mundo onde a informação era escassa, e esse modelo se preocupava com a gestão dessa escassez de informação. Para tanto,
ele promoveu a padronização e a formalização dos procedimentos, bem como a profissionalização dos seus integrantes. Idealmente, o recrutamento para os cargos públicos passou a ser realizado com base no conhecimento técnico do candidato e não com base naqueles apadrinhamentos que a gente vê por aí. Porém, não havia preocupação específica com a integração entre a máquina estatal e o estado da arte em termos de conhecimento sobre um assunto e nem do processamento desses dados gerados pela própria máquina estatal, lá no dia a dia do seu funcionamento. O modelo gerencial deu um passo adiante nesse assunto, com a sua preocupação com a mensuração da atividade da máquina estatal e também com a comparação dos indicadores previamente estabelecidos. Nesse contexto, a gestão pública baseada nas evidências não é uma ruptura total em relação àqueles modelos anteriores, mas sim uma atualização diante dessas inúmeras possibilidades trazidas pelas novas tecnologias da informação e dessas nossas experiências acumuladas com o modelo burocrático e com o modelo gerencial. Assim, não é surpreendente que a primeira grande iniciativa de implementar um modelo de políticas públicas baseado em evidências tenha sido no Reino Unido, lá no final da década de 90, mais precisamente no governo Blair. Trata-se do primeiro governo trabalhista depois de uma série de primeiros ministros conservadores. Essas administrações conservadoras foram responsáveis pela implementação do modelo gerencialista no país, principalmente durante a década de 1980, ao longo do governo da Margaret Thatcher. No início do governo Blair, diante dos efeitos cada vez mais intensos dessa revolução digital, tanto o setor público quanto o setor privado buscaram incorporar a gestão do conhecimento nos seus processos de tomada de decisão. Para tanto, aproximaram-se dos melhores centros de pesquisa disponíveis no mundo. Igualmente, o governo Blair buscava um discurso não ideológico e pragmático para dar a sustentação para o seu governo, depois de anos de neoliberalismo e do fim da Guerra Fria. O discurso Gestão Pública Baseada em Evidências cumpriu para ele esse papel. Nesse contexto, mais do que grandes ideias de liberdade ou de solidariedade, o importante era atender os interesses dos cidadãos contribuintes usuários. Essa visão foi sintetizada no manifesto Modernizing Government, lançado lá no início do governo Blair. Esse parece ser, de fato, o caminho a seguir. Tanto é assim que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, orienta os seus países a adotar o modelo da gestão pública baseado em evidências. Se o Brasil tem mesmo interesse em integrar esse grupo de países, deve buscar adotar esse modelo de administração pública urgente. Aliás, para tanto, não é sequer necessária a edição de novas leis ou emendas constitucionais. Basta a vontade política por parte dos tomadores de decisão de conceder um lugar central às evidências empíricas e ao estado da arte do conhecimento científico nos seus processos decisórios. E também por parte dos altos gestores em incentivar seus quadros administrativos a buscarem sempre conhecimento nas universidades. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo? Não, peraí, gente, peraí. A gente ficou aqui o tempo todo falando de evidência pra lá, pra cá, igual a música do Chitãozinho. E aí, o que é uma evidência? Evidência é a razão que torna uma crença justificada. É algo mais do que uma simples opinião. Em alguns casos, a justificação da crença ocorre de uma maneira imediata. Quando eu sinto alegria, a própria sensação da alegria é a evidência suficiente porque eu estou alegre. Porém, a questão nem sempre é tão simples assim.
O que significa justificação vai variar conforme o tempo, o local e a modalidade de discursos em questão. Por exemplo, o que conta como justificação é diferente no discurso da ciência e no discurso da religião, sem que seja possível hierarquizar um sobre o outro. São epistemes, são paradigmas de conhecimentos diferentes. O que conta como a evidência vai variar muito e depender do contexto. Podem ser desde sensações até argumentos encadeados. Evidência é um termo que, pela sua própria natureza, é um conceito polissêmico. As evidências variam também na sua força de justificar as crenças. Isoladamente, o testemunho de uma pessoa tem menos força do que o testemunho de uma multidão de gente, não é? É importante isso para deixar claro que a quantidade de coisas diferentes que podem ser consideradas como evidência, com o fim de orientar a elaboração, a execução e o controle das políticas públicas, vai variar. Cada uma deve ser avaliada pela sua relevância para o propósito pretendido, bem como pelo seu poder justificatório e confiabilidade. O reconhecimento dessa pluralidade é importante para a gente evitar a armadilha de acreditar que somente um conjunto muito limitado de informações podem ser considerados como evidência. Por exemplo, algumas formas de cientificismo colocam o conhecimento científico acima de outras formas de conhecimento e que consideram apenas aquele conhecimento produzido pelas ciências duras, como a física, a química e a engenharia. O resto, então, dos saberes humanos seriam meras opiniões. Para além da sua evidente arrogância, essa perspectiva conduz uma visão muito restrita do que constituiria uma evidência, que torna impossível a elaboração desses nossos modelos de gestão baseada em evidência. Afinal, na quase totalidade das vezes, as políticas públicas tratam de relações sociais, que são estudadas pelas ciências sociais, cujos achados não poderiam ser considerados como evidência ou conhecimento científico por essas perspectivas limitantes das ciências duras. O problema é que as ciências sociais dificilmente oferecem respostas definitivas. A dinâmica social não é uma coisa estática, mas sim um fenômeno contingente e historicamente situado, além de ser dotado de reflexividade. Reflexividade? Sim, tanto o pesquisador quanto o gestor são ao mesmo tempo atores e observadores dessas relações sociais, o que tem consequências fundamentais para a conformação delas. Pense, por exemplo, no fenômeno do racismo. Nas últimas décadas, a reflexão sobre o racismo evidenciou que muitas práticas antes consideradas como normais, como racialmente neutras, eram, na realidade, informadas por um profundo racismo, acobertado por vários discursos de justificação, de manutenção do status quo de grupos dominantes que sempre tiveram no poder. Essa nova percepção sobre o racismo hoje tem influenciado iniciativas tanto no setor público quanto no setor privado, como evidenciado também a necessidade de criação de cotas raciais e a maior diversidade de peças publicitárias. Foi a reflexão sobre o fenômeno da raça que conduziu à modificação dessas relações sociais. Toda essa discussão sobre a abrangência do conceito de evidência não é, meramente teórica. Ela tem importantes implicações práticas, sim. Existe um grande perigo no discurso que busca limitar o que pode ser considerado como evidência e como conhecimento científico e, ao mesmo tempo, sustenta que as decisões dessa máquina pública devem ser pautadas exclusivamente por razões técnicas. É simplesmente mentirosa a promessa do governo Blair no sentido de que as suas políticas públicas deveriam ser neutras e livres de ideologias. No nível estratégico, a tomada de decisão, pessoal, é sempre política e profundamente influenciada pela visão de mundo e pelos valores de que estão no poder. Isso se chama ideologia, povo.
Levado ao extremo, o argumento de que as decisões da máquina pública devem ser exclusivamente técnicas serve apenas para a gente ocultar os inúmeros outros fatores que interferem nesse processo. O que não traduz a realidade, não é mesmo? Para nós sermos gestores, temos que pensar na realidade e nós somos sim influenciados por ideologias. Mas quais seriam então esses fatores que influenciam a tomada de decisão na máquina pública? Em primeiro lugar, a gente pode falar nos interesses dos diferentes atores nesses processos de políticas públicas, sejam eles os próprios gestores ou os grupos de pressão engajados nos respectivos temas. Nesse ponto, é necessário desmistificar um pouco o termo interesse, que pode, por vezes, possuir uma conotação sombria. Gente, interesses podem ser ilegítimos ou legítimos, explícitos ou inconfessáveis. Pode ser tanto a promoção do interesse de toda a coletividade, de um grupo específico ou mesmo de um indivíduo sozinho. Podem ser altruísticos ou egoísticos. Todo ator, gente, é movido por uma agenda e por um interesse. Negar essa realidade e a sua influência na elaboração da execução de políticas públicas é negar a realidade social, bem como a si mesmo como uma subjetividade constituída por um emaranhado de interesses. Todo mundo quer alguma coisa, pessoal. Além disso, ao lado das evidências empíricas e do estado da arte do conhecimento científico, há ainda os saberes práticos que são mobilizados na gestão pública. Nesse grupo podem ser incluídas as vivências, as expertises, as tradições dos atores envolvidos. Sem dúvida, esses saberes práticos não podem ser caracterizados como ciência, uma vez que eles não possuem os requisitos necessários para tanto o método científico, como assim a produção lá de conhecimento a partir de uma rigorosa metodologia científica na universidade. Porém, eles possuem também muito valor, uma vez que eles são produzidos nas trincheiras dos fenômenos sociais e refletem de forma mais imediata as suas particularidades, ainda que não sistematizados e racionalizados como conhecimento produzido lá na UNB pelos cientistas sociais. São dois conjuntos de saberes complementares que auxiliam então o gestor no seu processo de tomada de decisão. A utilidade desses saberes práticos é especialmente evidenciada quando se considera a diferença de temporalidade entre a produção do conhecimento científico e o tempo das decisões políticas. Nem sempre, povo, é possível esperar que sejam reunidas as melhores evidências empíricas e o estado da arte do conhecimento científico pertinente nos congressos e publicações para o gestor decidir. Nesses casos, o gestor terá que confiar nos saberes práticos mesmo e nos conhecimentos científicos incompletos para tomar a decisão. A administração roda em outro tempo, gente, diferente da universidade. Todas essas considerações, elas são importantes para deixar claro que a proposta das políticas públicas baseadas em evidências é incrementar a racionalidade e a efetividade da máquina pública e não eliminar por completo a política, o afeto, o interesse do processo da tomada de decisão da máquina estatal. Trata-se de uma utopia tecnocrática irrealizável quem pensa que o Estado vai decidir somente baseado na técnica. A concepção aberta acerca do que pode ser considerado como evidência deixa claro que a solução dos problemas públicos nunca é simples. Demanda muita conversa, negociação, criatividade e bem como o acesso ao conhecimento de qualidade. Não podemos cair na tentação do solucionismo técnico, isso é, da miragem de o avanço tecnológico por si só ser capaz de criar uma sociedade perfeita, instaurar a paz na Terra. Gente, isso não existe. As ciências duras, como a física e a química, trouxeram e seguirão trazendo muito tempo progresso para a humanidade. Vacinas, internet, aviões, celulares, bombas, né? Porém, elas são insuficientes
sem que estejam associadas a essas tecnologias sociais, capazes de trazer também o bem-estar para todos, e não apenas para uma minúscula elite. Além disso, frequentemente, novas tecnologias vêm acompanhadas de novos problemas. Basta pensar como as novas tecnologias da informação criaram o problema da exclusão digital, como a gente já falou em um vídeo aqui no canal. Essas tecnologias sociais devem articular não só o estado da arte em termos de pesquisas científicas, mas também as melhores técnicas de conversação, de negociação, de comunicação não violenta e participação cívica, para que possam articular conhecimentos, afetos e valores da comunidade em prol de um projeto comum de sociedade, de modo a torná-la mais justa, igualitária, livre, diversa e solidária. Assim, o estojo de instrumentos da gestão baseada em evidências deve incluir 1. O estado da arte do conhecimento científico. 2. As melhores técnicas de coleta de evidências empíricas. 3. Os saberes práticos da organização. 4. As tecnologias sociais necessárias para articular todos esses elementos em uma máquina pública verdadeiramente efetiva. Dessa forma, já fica ligado aí em escolher os candidatos nas próximas eleições. A esses candidatos que querem ser os gestores dessas nossas máquinas públicas, que vão ser os governadores, o presidente, e veja sim se eles possuem essas 4 ferramentas no estojo deles. Em resumo, a principal proposta da gestão baseada em evidências é que, na deliberação para tomada de decisão, as evidências empíricas e o estado da arte do conhecimento científico devem ser elevados a um lugar central. Isso não significa que outros saberes não devam ser considerados, principalmente para preencher as lacunas deixadas pelas evidências e pelo conhecimento científico, uma vez que os fenômenos sociais são contingentes e a decisão política nem sempre pode esperar o tempo da produção científica. Esses objetivos conduzem a uma aproximação entre o poder público e os centros de pesquisa, as universidades, bem como a apropriação pelo poder público de técnicas próprias do setor acadêmico, como o estudo de caso. Assim, da mesma forma em que o modelo gerencial buscou no mercado novas técnicas para a melhoria da efetividade da máquina pública, a gestão baseada em evidências buscou na academia, nas universidades, nos centros de pesquisa, novas ferramentas para a criação e a gestão do conhecimento pelo setor público. Junto com a digitalização do funcionamento da máquina pública, a integração dos serviços públicos, o foco integrado nas necessidades do cidadão, a gestão baseada em evidências constitui um dos pilares do governo digital. Graças a banco de dados digitalizados e integrados, o gestor pode ter nas suas mãos o conhecimento atualizado e de qualidade sobre a realidade social, sobre o que ele está agindo e o que conduz a ele um funcionamento mais racional e efetivo da máquina estatal. Na visão da equipe desse canal, o governo digital é o futuro da máquina pública e, uma vez implementadas todas as suas promessas, teremos um Estado mais democrático, mais racional e mais efetivo. Porém, como se viu, a realização do governo digital vai muito além da implementação simples dessas tecnologias. A sua dimensão mais importante é a implementação de novos modelos mentais, novas formas de agir e de pensar o mundo, e que parte do alicerce da alfabetização digital, para construir culturas institucionais centradas na integração, na resolutividade e na participação cívica na condução dos negócios públicos. Porém, os políticos e os tecnocratas não têm como realizar sozinhos essas revoluções. É necessário o empenho de cada um de nós, pessoal. Afinal, eu, você e nós somos a máquina pública. E se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de assinar aqui o canal, clicar no sininho aqui embaixo e acompanhar também a nossa página do Instagram.
@a máquina pública. Até a próxima, pessoal!